Graça e paz, amados, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais um dia para trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Deus, Ele tem uma palavra para você que assiste esse vídeo neste momento. Abramos as nossas Bíblias no capítulo 13 de Romanos. Capítulo 13 de Romanos vai nos dizer o seguinte. Você que estiver com a Bíblia aberta, quiser acompanhar, fique à vontade. Capítulo 13 de Romanos nos diz a seguinte expressão. Todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, pois os magistrados não são ternos. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. É interessante, né? Esta palavra, porque diz que toda pessoa esteja sujeita às autoridades. E o que nós temos observado hoje é que muita gente, ou quase todas pessoas, eles não têm este respeito pelas autoridades. Não tem. Vocês têm visto quanta rebelião, quantas coisas têm acontecido? Isto quando se fala de uma autoridade, de um governante, de um presidente, de pessoas que estão em eminência, pessoas que são levantadas por Deus. Irmão, mas como é que pode ter sido levantado por Deus, sendo que eles fazem tanto mal? Olha, não importa o mal que eles têm feito, que eles têm causado, pois se eles foram levantados por Deus, para alguma finalidade, eles foram levantados. Podemos ver os reis de antigamente, quando Deus levantava alguém, podia ser para castigo, podia ser para melhoria, podia ser para o que fosse, mas era para ser respeitado. Antigamente ninguém fazia passeata, ninguém fazia essas briguinhas, rebeliões por causa de um governante. Era respeitado porque Deus levantava a pessoa com autoridade, né? Como diz aqui,
os juízes, os governantes, todas as autoridades. Hoje em dia não se obedece, não se honra mais nem a um líder religioso, certo? E diz aqui que as autoridades eles são ministros de Deus para teu bem. Eles são ministros. Se eu fizer o mal, serei castigado por ela, porque eu fiz o bem. Se eu fiz o bem, serei honrado, terei o bem dela, porque para isso ela foi levantada. Você pode ver a história de Davi ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, por aí, que fala que Saul ele procurava Davi para o matar. E foi falado que Davi estava em certo lugar e Saul saiu com seus homens para ir em busca de Davi para o matar. E chegando na caverna de Adulão, nos diz a Bíblia que Saul ele entra ali para aliviar o seu ventre. E Saul entrando ali, seus homens ficaram lá de fora, e Davi já estava lá dentro da caverna com seus homens. Aí os homens de Davi falaram para Davi assim: olha, hoje é o dia que Deus tem entregado o seu inimigo nas tuas mãos. Tá aí, mata ele, faz o que... Davi foi lá, de mansinho, cortou a orla do vestido de Saul, mas ele sentiu dó de Saul, teve pena de Saul e não quis matar. Quando Saul está saindo, ele grita: Rei, meu senhor, está aqui, olha, o que o pessoal fala de mim, falando que eu quero te matar, é mentira. Estou aqui, olha, cortei o teu vestido, você não viu. Eu poderia ter te matado. Se eu fosse um cabra ruim, agora já teria te matado. Tá aqui, chamou até a saúde meu pai e tal. Ele respeitou a autoridade de Deus sobre a vida de Saul. Davi falou assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Saul fazendo o mal, Saul querendo a vida de Davi a qualquer custo. Mas Davi, ele respeitou aquilo que Deus um dia havia colocado na vida de Saul, a unção. E hoje em dia não se querem mais respeitar a uma autoridade que Deus tem constituído. Aí depois vem o castigo, vem a cobrança de Deus na vida das pessoas. E as pessoas falam assim: mas por que está me acontecendo isto? Por que está acontecendo isso no mundo? Porque deixamos de respeitar as autoridades que são levantadas por Deus. Quando Israel pecava, Deus o castigava de uma forma tremenda, que dava dó. Hoje a gente lendo as histórias, a gente vê as humilhações que eles passavam. Mas quando eles se levantavam, quando Israel voltava à prática das orações, Deus levantava alguém para livrá-los. Ao invés de se murmurar, ao invés de falar contra, ao invés de fazer motins, fazer rebeliões, querendo arrancar alguém do poder, querendo tirar pessoas que estão em eminência, se fizessem orações, Deus agiria de uma forma tremenda sobre nossas vidas. É verdade. Por isso que nós devemos respeitar as autoridades que são levantadas por Deus. Porque diz aqui no versículo 1 do capítulo 13 de Romanos: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que
foram ordenadas por Deus. Dá para entender o peso desta palavra? As autoridades que hoje há foram ordenadas por Deus? O que será que nós estamos fazendo? O que será que nós estamos praticando que está desobedecendo à vontade permissiva de Deus? Porque se o camarada chegou lá, no cargo em que ele está, na posição em que ele está, foi ordenança de Deus, como diz aqui no versículo 1. Portanto, devemos respeitar, devemos honrar, porque diz o versículo 7, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Temos que honrar nossas autoridades, nossos representantes que estão lá. Não importa, no momento que Deus achar que deve ser diferente, é Deus quem vai tomar a providência. Mas que o camarada foi levantado por Deus, ele foi levantado por Deus. Certo? Versículo 2 diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ou seja, dá para você entender o que significa resistir à ordenança de Deus? Quem é o caco para contender, diz a Bíblia, com seu Criador? Quem é o homem para contender? E o pior que quando se faz esses montins, essas passeadas, essas rebeliões, quem que mais está de dentro? Os evangélicos que conhecem essa palavra, os cristãos que conhecem essa palavra. Vão lutar, se juntam com ímpios, se juntam com pessoas que não têm nada de Deus, não conhecem nada de Deus, para fazer rebeliões, para fazer grupos contra a autoridade que Deus tem levantado sobre a terra, e depois querem que tudo seja mil maravilhas na sua vida. E não é bem assim. Não, o versículo 3 diz assim: pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Você já viu o ditado que diz: quem não deve, não teme? É aqui. Se você é acusado de algo que você não praticou, que você não fez, você está tranquilo, tem a consciência limpa. E você vai passar pelo que passar, mas você vai ter louvor, certo? Fazendo bem, você vai ter louvor das leis, das autoridades. Porém, se você fizer o mal, o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que andar de uma maneira digna de que, se alguém falar mal de nós, que se prove ao contrário, certo? Então nós temos que andar na presença de Deus, fazendo o bem, e não participar desses motins, dessas coisas que para arrancar pessoas do trono de onde Deus tem colocado as autoridades. Louvado seja o nome do Senhor. Ao versículo 4: pois ela é ministro de Deus, certo? Quem é autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Certo? Ela existe ali, as autoridades, os juízes, estão tudo ali para castigar os que praticam o mal. Não é debalde que a Bíblia diz que aqueles que fazem o bem, louvado seja o nome do Senhor, eles têm que ser louvados. Mas o que faz o mal tem que ser castigado. A espada vai cair sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como diz o versículo 5, portanto é necessário que estejais sujeitos
não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Então, quando a gente pensar que nós vamos fazer o bem é só por causa para não sermos castigados, não é só por causa disso, mas por causa da consciência também, porque se elas foram levantadas por Deus, a autoridade que existe hoje foi levantada por Deus, então, se nós fizermos ao contrário, se nós fizermos não obedecer, o que vai acontecer? A nossa consciência vai pesar, a nossa consciência vai acusar e nós seremos, certo? De uma certa forma, castigados pela lei. Ok? Agora vamos ler aqui em 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, de 3 ao 10. Vamos ver o que diz aqui, né? Capítulo 1, versículo 3 ao 10. Diz assim: Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a algum que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito destes mandamentos é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os injustos, os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora foi blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Vocês vejam que quando nós fizemos algo na nossa ignorância, porque nós não sabíamos que aquilo era errado, aquilo que nós praticávamos era errado, então, ao conhecer a verdade e deixar de praticar tais atos, nós seremos perdoados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, porque até aí o homem não sabia, mas conhecendo a lei, conhecendo a verdade, o que acontece? Então, se eu conheço e continuo praticando, estou fazendo algo, estou tirando, né? Estou sendo juiz, como diz em Mateus, né? Estou sendo juiz e não observador da lei. Então tenho que observar, tenho que cumprir a lei, certo? Diz o versículo 7, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então, para que eu vou afirmar uma coisa com tanta confiança se nem eu mesmo entendo de nada? Eu não posso discutir futebol que eu não entendo de futebol. Eu não posso discutir política que eu não entendo política. Para que eu vou entrar nesses debates? Qualquer coisa que eu fizer que eu
não entendo nada, se eu afirmar, eu estou sendo um dos maiores mentirosos, um dos maiores bastardos. Ouça isso no nome de Jesus. Porque eu não entendo nada e estou afirmando como se eu entendesse. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, a recomendação para nós prosperarmos na vida é obedecer e honrar as autoridades que hoje existem. Porque se nós não obedecermos, nós seremos castigados. Depois nós temos tanta coisa neste mundo, nós temos tantas maldições muitas vezes e não sabemos, não entendemos o porquê de tanta coisa. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Deus, Ele tem o seu propósito, tem a sua maneira de trabalhar. Ouça isso na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê tantas pessoas fazendo coisas que desagradam ao Criador e querem receber louvor, querem receber graças por isto. E vai ser difícil. Aqui no capítulo 16 de Números, do livro de Números, a gente vê 3 camaradas aqui, 3 líderes de grupos, certo? Que eles se rebelaram contra Moisés e Arão. Esses camaradas foram Coré, Datã e Abirão. Esses camaradas, amados, eles entraram numa rebelião mais tão séria contra Moisés, descrendo da liderança de Moisés, descrendo daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. E o pior, que eles saíram levando muita gente com eles. Isso me faz lembrar Lucifer, quando ele lá no céu se rebelou contra Deus. E eles estão levando uma terça parte dos anjos com ele. E esses camaradas aqui, eles se rebelaram a ponto de rejeitar a liderança de Moisés. Quantas pessoas estão se levantando contra uma liderança, isso seja na igreja, isso seja no meio político, seja nos juízes, pessoas se levantando contra os magistrados, contra pessoas que Deus tem levantado para alguma finalidade aqui na terra. Ouça isso no nome de Jesus. Nós não olhamos muitas vezes para dentro de nós mesmos para ver nossos pecados. E a Bíblia diz de que se queixa o homem, certo? Quando nós estamos passando por muitas coisas aí que nós temos passado, de que se queixa o homem? Se nós olhássemos para dentro de nós mesmos, nós iríamos ver e responder, como diz a Bíblia, se queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Mas não, nós queremos nos justificar a nós mesmos e queremos colocar sempre culpa nos outros. E Isaías, amados, quando Deus purifica, o anjo ali purifica ele com uma tenaz, tira uma brasa do altar e purifica. Isaías agora, ele não vê, ele não fala mal de ninguém, mas ele vê a si próprio. E ele diz, ai de mim que estou perecendo. Ele viu que o erro estava nele, que o pecado estava nele. Ai de mim que estou perecendo, porque eu habito no meio do povo de impuros lábios, que eu estou com lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então, Coré, Datã e Abirão, eles se rebelaram e descreram, certo, da liderança de Moisés que Deus um dia havia dado para eles. E eles agora começam a murmurar. E Moisés orou a Deus, se enfureceu
E Moisés agora pede a Deus uma morte diferente para eles. Moisés fala, se Deus fizer o que costuma fazer, amados, isso é pouco. Eu quero que Deus castigue ele de uma forma diferente. Versículo 8 diz assim, ó. Disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filho de Levi, porventura pouco é para vós que Deus, o Deus de Israel, vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor? E está diante da congregação para servi-la. Eles tinham sido separados para ser levitas, para ser homens de Deus, para fazer o serviço da congregação, mas eles acharam pouco, eles queriam o sacerdócio. Diz assim, versículo 10, ele te fez chegar a si, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio. Então, se Deus já deu tantas coisas em nossas mãos, para que nós queremos lutar contra alguém, derrubar alguém da posição para nós ficarmos no lugar? Tem muitas pessoas querendo fazer isso, querendo puxar tapete de pastores, querendo puxar tapete de pessoas, querendo ficar no lugar. Sendo que Deus já tem dado um cargo tão importante, seja porteiro, seja diácono, seja presbítero, seja o que for, Deus já tem te dado essa digníssima responsabilidade. Para que nós queremos ainda, com custa o que custar, chegar a outro cargo maior, querendo tirar pessoas da posição que Deus tem colocado? Versículo 11 assim, pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra o Senhor. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Vejam só, então eles estavam se opondo contra alguém que Deus tinha levantado. Então não era apenas contra alguém que Deus tinha levantado, mas sim contra o próprio Senhor Deus. Versículo 12, Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe. Eles, porém, disseram, não subiremos. Olha só a rebelião, a rebeldia contra alguém que Deus tinha levantado. Versículo 13, porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhorias de nós? Vejam só, os homens lá eram escravos, trabalhavam debaixo de pancadaria, certo? Aí Moisés leva eles levando para uma terra que emana leite e mel, e eles, por se apressarem, querendo que chegue a bênção rápido, não aceitaram mais que Moisés fosse o Senhor deles, nem Arão. Louvado seja Deus. Muitos fazem isto. Quando muitas vezes a pessoa está fazendo bem para as pessoas, e tem pessoas que ainda te apunhala pelas costas, tem pessoas que procuram fazer do mal e não aceita que você seja Senhor, que alguém seja líder deles. Louvado seja Deus. E querem desobedecer a qualquer custo a alguém que Deus tem levantado para te guiar, para te aconselhar. Louvado seja Deus. E desobedece totalmente. Versículo 14. Além do mais, não nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, porque essa era a promessa de Deus, levar para uma terra que emana leite e mel. Mas eles ainda não tinham alcançado e começaram a murmurar. Nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens, não subiremos. Você vê que rebeldia contra o homem de Deus. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei destes, nem a nenhum deles fiz mal. Você vê que só o bem Moisés estava fazendo, mas eles estavam acusando Moisés de mal. Quantas pessoas, infelizmente, em nosso meio é assim. Quantas pessoas que se juntam
depois de um culto maravilhoso, para falar mal do pastor, para falar mal do pregador, para falar de alguém que está fazendo bem. Louvado seja Deus. Disse Moisés a Coré: tu e todos os teus seguidores, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e também Arão. Tomai cada um o seu incensário, e neles pondo incenso, trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu incensário. Louvado seja Deus. E aqui você vai ver que foi quando Moisés pede ali, o povo saia do meio deles, e Moisés pede para Deus aquela mostra diferente para eles, e a terra abriu a boca, engoliu a eles. Louvado seja Deus. Mas no dia seguinte, e ainda o fogo desceu, consumiu os 250 homens que estavam ali. No dia seguinte ainda continuaram murmurando. E o que acontece? Veio a praga, aquela grande praga, e Deus fez com que mais de 14 mil homens morressem. Foi quando Moisés manda Arão pegar o seu incensário e ir lá clamar ao Senhor. E Deus fez parar aquela praga. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso por causa da murmuração, por causa do pecado de rebelião, que a Bíblia diz que é qual e tal o pecado de feitiçaria. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos, com uma autoridade que Deus tem levantado. Porque, ouça isso no nome de Jesus, Deus, Ele realmente está de olhos em tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então tomamos muito cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar aqui, nós vamos colher. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o que nós temos que fazer para que dias melhores aconteçam em nossas vidas? O que é que nós vamos fazer? Já que estamos tão envolvidos, tão profundamente com coisas erradas, com coisas que têm desagradado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente fazer como Israel fazia, como Israel fez, que sempre que ele orava, Deus levantava alguém para ajudar, para melhorar a situação do povo que estava prestes a ser destruído. Aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, diz assim: olha o que nós temos que fazer agora, já que estamos tão embaralhados com essas coisas, já que nós estamos tão amarrados com coisas que nos prejudicou, porque nós, muitos por falta de conhecimento e outros mesmo conhecendo, mas não cumprindo. Diz aqui Pedro: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento, e inveja e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor é bom. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura diz: vede, põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para
para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Agora, veja o que é interessante. Então é só mudar de direção, é só haver aqui uma conversão para que nós possamos melhorar de vida, para que nós possamos melhorar a nossa situação que hoje nós estamos vivendo, deixando toda a malícia, todo o engano e fingimento. Quantas pessoas, será que tem pessoas que andam com malícia? Pessoas que parecem tão boas, mas na verdade seu coração tem malícia? Será que tem pessoas que andam enganando, inventando coisas, mentiras, para que outras pessoas caiam do poder, saiam do seu cargo? Será que tem pessoas fingidas, andando com fingimentos e invejas de outras pessoas que prosperam? Será que existe pessoa assim? Se a palavra diz, deixando pois toda malícia e todo engano, e fingimento e inveja, e toda sorte de maledicência, agora desejando ardentemente como meninos, recém-nascido puro leite espiritual, para por ele crescer para a salvação. Agora, quantas pessoas estão caminhando para o inferno, fazendo coisas que achando eles que está agradando a Deus, mas na verdade eles querem posições, querem derrubar alguém, acham que na mão deles seria melhor. Ouça isso, a cada um Deus levantou para fazer algo aqui na terra.